Boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse momento de culto aqui em Afonso Cláudio. Hoje, lembrando, próximo domingo é o terceiro domingo após a Epifania, tempo que a gente lembra a manifestação de Jesus como um Messias prometido e enviado da parte do Pai para cumprir todo o plano da salvação e nos resgatar do mundo das trevas para sua maravilhosa luz. Nós vamos seguir hoje com uma liturgia alternativa e seguimos com a invocação conforme segue ali nos slides. Irmãos e irmãs, qual é o segredo revelado ao mundo que celebramos nesta época? O segredo é esse: por meio do Evangelho, os não-judeus têm parte nas bênçãos divinas. Eles participam das promessas que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Ouvimos a mensagem do amor do Pai pelo mundo que enviou seu Filho unigênito. Ouvimos a voz do bom pastor Jesus, convocando o seu rebanho para seguir. Ouvimos o convite do Espírito Santo para santificar nossa alma. Por meio do glorioso aparecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Deus nos revelou esta graça. Ele nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Ao glorioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, rendemos este culto. Amém. Podem sentar? Vamos iniciar nosso culto de hoje com o hino 60 do Louvai. Deus está. Recebemos um chamado duplo da parte de Deus. Primeiro, o chamado para pertencermos ao seu povo. Ele, como eu disse no início, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chamou para ser parte do seu povo, sermos e nos tornarmos seus verdadeiros filhos. E a segunda parte do chamado é o chamado a anunciar esse amor que nós recebemos dele a todas as pessoas que nós conhecemos. Mas como ainda temos o pecado original dentro de nós, muitas vezes nós nos desviamos desse chamado duplo. Muitas vezes nos afastamos de Deus e acabamos também afastando as pessoas da palavra de Deus. É por isso que nós queremos chegar diante do nosso Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Estamos de pé?
Seguimos com a liturgia da confissão de pecados. Os magos do Oriente vieram adorá-lo porque viram a estrela do Salvador. Nós também viemos adorá-lo porque ouvimos a mensagem do Senhor. O que os faz crer que o Deus que disse: Santo sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, os vai receber e abençoar, mesmo sendo vocês tão pecadores. Por meio da nossa fé, estamos unidos com Cristo. Por isso temos a liberdade de entrar com toda confiança na presença de Deus. Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Prepara-nos para adorar-te, Senhor. Torna-nos agradáveis a ti, ouvindo e atendendo esta nossa confissão. Senhor dos céus e da terra, nós te confessamos que pecamos contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. E reconhecendo que para sermos cristãos fiéis, necessitamos da força renovadora do teu perdão. Ó Deus, perdoa-nos. Pela nossa pequena fé e falta de interesse pelas coisas espirituais. Perdoa-nos, Senhor. Pela nossa negligência no estudo da tua palavra e pela falta de entusiasmo para uma vida de oração. Perdoa-nos, ó Pai Celeste. Pela nossa mania de fugir das responsabilidades como filhos teus e pelas muitas justificativas que inventamos contra si. Perdoa-nos, ó Deus. Pelo nosso egoísmo, nosso orgulho contra os teus mandamentos, bem como pela nossa indiferença para com as necessidades do nosso próximo. Ó Deus, perdoa-nos por estes e todos os demais pecados que lembramos em nosso coração, como também pelos que não conseguimos recordar. Sabemos que não temos desculpa e que somos merecedores do teu julgamento. Mas nós sentimos tristeza por todos estes pecados e nos colocamos sobre o teu grande amor, para que, mediante Jesus Cristo, tu nos concedas o perdão. Tem piedade de nós, Senhor. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, nos anuncio a graça do nosso Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, e Senhor de todos vocês, os perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora unimos todos e louvemos ao Senhor. Com gritos de alegria oferecereis sacrifícios. Eu cantarei sim louvores ao Senhor. Adoremos e louvemos o nosso Deus, cantando o hino 143 do Louvai, Refúgio e Fortaleza. Yeah.
possível com várias passagens bíblicas, lembrando o significado do tempo da Epifania. Adoremos o Senhor lendo a sua palavra com atenção. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei dos judeus. A palavra se tornou ser humano e morou entre nós. Vimos a sua glória, cheia de amor e da verdade. Foi essa glória que recebeu como filho único do Pai. E nós temos visto e anunciamos aos outros que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele vive em Deus. Eu mostrarei quem tu és, para que eles se tirasse do mundo para que dasses. Eram Deus e tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Se você declarar com os lábios Jesus é Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e depois os não-judeus. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a região da Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: estou aqui, envia-me a mim. Seguimos com a leitura responsiva do Salmo 62. Estamos de pé para a leitura do Salmo 62. Lembrando que o último versículo nós lemos em conjunto. Salmo 62 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que Cristo diz, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo Segundo as suas obras. Estamos em conjunto Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora
Testamento está no livro de Jonas, capítulo 3. Lemos todo o capítulo 3, são 10 versículos. Jonas 3. O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Judeus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. É aqui a leitura. Leitura da Epístola está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, os versículos 29 ao 35. O texto diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Até aqui a leitura. Em preparação à leitura do Santo Evangelho, nós vamos cantar o hino 195 do Louvai e de fazer discípulos. Salvar, do pecado libertar.
ouvindo o Evangelho e sua aplicação à nossa vida. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. O Senhor disse: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Tu me deste os ouvidos para ouvir, e por isso respondi: aqui estou. Seguimos com a leitura do Santo Evangelho, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, os versículos 14 ao 20. Marcos 1, 14 a 20, texto que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Quem vocês dizem que é Jesus? Ele é o Messias, o Filho de Deus. Alegrem-se, pois esta verdade foi dada a vocês diretamente do Pai do céu. Podem sentar? Preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino 119 do Louvai, Cristo para todos. Salvação,
nós vamos meditar nas palavras do texto do Antigo Testamento, lido no nosso culto hoje, Jonas, capítulo 3. E pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o poder de Deus Espírito Santo nos guarde no meditar dessas palavras. Amém. Podem sentar. Quando nós falamos, ou lembramos, ou começamos a ler a história do profeta Jonas, geralmente nós lembramos da história de um profeta que fugiu de Deus e que foi engolido por um grande peixe. E acabamos esquecendo de um detalhe muito importante. Jonas tinha uma mensagem de Deus para levar para o povo de Nínive. E qual era essa mensagem? Era um chamado muito especial, um chamado vindo de Deus, um chamado importante e muito forte. Deus Pai estava chamando o povo de Nínive a pertencerem ao seu povo, por meio da fé e do arrependimento sincero. Deus queria aquele povo unido a Ele. Ele estava ali por meio do seu profeta, chamando este povo para pertencer à sua salvação. Então lembremos um pouco a história do livro de Jonas. Deus viu que a cidade de Nínive tinha um povo trabalhador, porém afastado da tua palavra, malicioso em palavras e ações. Então resolveu chamar um profeta para levar sua mensagem também para aquele povo. Deus queria muito salvar aquele povo, mas se eles não ouvissem e não aceitassem a sua mensagem, ele precisaria destruir aquela cidade. Qual é esta promessa de Deus? Arrependam-se e venham para o meu povo, ou sejam destruídos. Lembramos que quando Deus fala, Ele cumpre. Lembremos outro relato bíblico sobre o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que não escutaram a voz de Deus. Pelo texto que nós lemos, Jonas 3, nós vemos que Nínive era uma cidade muito grande e muito importante da época. Mas por causa da sua maldade e da sua corrupção, era uma cidade mal vista por Jonas e por várias outras pessoas. O profeta não viu sentido nessa missão, pois aquele povo tinha feito o povo de Jonas sofrer. Mas para Deus, aquele povo era importante. Então Jonas fugiu numa embarcação com outras pessoas. Deus mandou uma forte chuva e fez com que os companheiros de Jonas colocassem a culpa nele e o lançassem no mar. Abandonado no meio da tempestade, Jonas teve outra surpresa. Veio um grande peixe e o engoliu. E Jonas teve ainda outra surpresa. Ele estava dentro da barriga do peixe, mas não tinha morrido. Nem estava em pedaços, mastigado ou alguma coisa do tipo. Estava tranquilo, porém preso dentro do peixe. Neste momento, ele já havia entendido que era Deus quem estava por trás de tudo aquilo. O peixe não veio para matá-lo, mas para salvá-lo da tempestade. Deus não queria matar aquele que ele tinha chamado para ser o seu profeta e que tinha fugido dele. Apenas queria lhe dar uma lição e mostrar para esse seu filho a importância da sua missão e também mostrar que ele, Deus, estava por trás de toda a história, de todas as situações e de todos os planos. Dentro do peixe, Jonas fez uma oração muito sincera, reconhecendo a grandiosidade e o amor de Deus. Ele sabia que não tinha como fugir do chamado de Deus. Então Deus o libertou daquele mal que Jonas passava e o peixe o lançou fora, no mar novamente. No capítulo 3, que nós lemos, no versículo 1, vemos que Deus veio uma segunda vez falar com seu servo Jonas. Deus não desistiu desse seu filho,
Deus não desiste de nenhum dos seus filhos, nunca. Por mais teimosos que sejamos, por mais rebeldes que sejamos, por mais que esqueçamos de agradecer por todas as bênçãos que Ele nos dá, por mais desculpas esfarrapadas que nós arrumamos para não ler e estudar a Sua palavra, para não irmos à Sua casa e o adorar, para não ir de encontro ao irmão necessitado e o ajudar, ou que ficamos desanimados como se Deus não nos abençoasse, não cuidasse mais da gente, mesmo assim, Deus não desiste de nós, pois Ele é puro amor. Jonas foi teimoso, rebelde, fugiu de Deus. Tudo que nós fazemos, todos os dias. Mas Deus lhe deu uma nova chance. E este Pai de amor vem ao nosso encontro e nos dá uma nova chance novamente, todos os dias. Ele quer nos acolher, nos perdoar e salvar. Basta ouvirmos o seu chamado. Hoje nós estamos falando dos chamados de Deus. No texto que a gente leu, o primeiro chamado dessa história é o chamado de Jonas. Deus chamou este homem porque precisou transformar o seu coração, para este seu filho aceitar a sua missão. Desta mesma forma, Deus está nos chamando hoje e quer transformar o nosso coração corrompido e sujo em um coração limpo e santo. Após ouvir a voz do seu Pai Celeste, Jonas aceitou a sua missão e levou a mensagem de Deus ao povo de Nínive. Talvez aqui tenha sido outra grande surpresa do profeta Jonas. Os ninivitas ouviram a mensagem e creram em Deus. Agora estava acontecendo o segundo chamado desta história. Deus havia chamado os ninivitas ao arrependimento e a fazerem parte do seu povo. E este povo ouviu e aceitou este chamado. No texto nós lemos que os ninivitas creram na palavra de Deus. E esta fé já foi produzindo seus frutos. Os ninivitas se arrependeram dos seus pecados e quiseram mostrar esse arrependimento. Então eles fizeram como era o costume dos judeus. Se vestiram com panos de saco, praticaram um jejum e assentaram-se sobre cinzas. Estas atitudes, que originalmente era só do povo judeu, mostravam uma grande tristeza e uma grande contrição, sincera e profunda. Também eram usados em tempo de luto e de grande tristeza. Até o rei de Nínive, quando soube disso, fez tudo isso que o povo fez. E ainda por meio de um decreto, o rei ordenou que todo o povo orasse a Deus e pedisse que ele os livrasse de todo o mal que havia lhes prometido. Foi aí que Deus viu que eles estavam realmente arrependidos, estavam dispostos a corrigir a sua vida, sair do seu mau caminho e obedecerem a Deus. Nós costumamos ensinar que Deus não muda quem Ele é, pois Deus é imutável. Mas neste texto nós vemos que Deus mudou sua decisão. Deus pode e muda sim as suas decisões, principalmente quando essas mudanças vão servir para o bem do seu povo, pois Deus nunca abandona os seus filhos. Ele prefere mudar suas decisões do que perder os seus filhos para a condenação eterna. Foi por este amor que Deus teve, no momento após a queda em pecado, Ele já mudou a sua decisão de mandar toda a raça humana para a condenação eterna. Ele mudou e decidiu mandar o seu unigênito Filho salvar todos os seus filhos que o ouvirem, se arrependerem e ouvirem a sua voz e o seu chamado para pertencerem ao verdadeiro povo de Deus. Jonas foi e anunciou a mensagem que Deus mandou que ele anunciasse. E essa mensagem
teve um resultado imediato sobre o povo, que se arrependeu, se colocaram em contrição, passaram a crer em Deus e pediram o seu perdão. No Evangelho de Marcos, nós lemos hoje, Marcos 1, 14 a 20, vemos que Jesus chamou seus primeiros discípulos. Eram homens simples, que estavam trabalhando naquilo que sabiam fazer, pescar. Jesus os chamou para serem pescadores de gente. E imediatamente eles largaram o que estavam fazendo e o seguiram. E nós sabemos, através do relato bíblico, que através do testemunho dos discípulos, muitas outras pessoas passaram a crer em Jesus. Eles que sabiam pescar peixes, aprenderam a pescar pessoas para o reino de Deus. E o próprio Deus, Espírito Santo, foi os moldando e capacitando para este chamado maravilhoso. Toda vez que nós ficamos com vergonha de falar da nossa fé e do nosso Salvador, ficamos desleixados e com preguiça de convidar as outras pessoas para os nossos cultos, ou até para fazer uma devoção junto, quando deixamos de visitar o irmão afastado, e achamos que não adianta mais chamar, ou simplesmente quando nós deixamos de ajudar o necessitado, de estender a mão para aqueles que estão desanimados, estamos deixando de ouvir o chamado de Jesus. E pior, estamos deixando essas pessoas se afastarem do amor verdadeiro que o nosso Salvador oferece também a eles. E o chamado de Jesus é algo que transforma a vida das pessoas. Essa transformação é imediata. Já começa a mexer com a vida das pessoas no momento em que elas ouvem. Ao mesmo tempo, acontece aos poucos, todos os dias da nossa vida, até o dia em que o nosso Salvador vier nos buscar. Este chamado está acontecendo agora, assim como já aconteceu ontem, assim como acontecerá amanhã novamente. Pois Cristo não vai desistir enquanto não tiver todos nós em seu povo, na sua salvação, e nos fazer seus verdadeiros herdeiros do reino celeste. Este chamado nos mostra que Deus não desistiu dos ninivitas. Ele também não desistiu de nós e de tantas outras pessoas que ouviram seu chamado e creram nele. Ele também não rejeitou e não rejeitará a todas as outras pessoas e todas as nações que ainda não ouviram a sua palavra para a sua salvação. Por isso, ele nos faz outro chamado especial: anunciar esta boa palavra e a demonstrar este amor que ele nos deu a todos aqueles que precisam ouvi-la e precisam receber uma ajuda e um amparo em suas necessidades. Usamos este chamado e não fujamos como Jonas, mas que tomamos a atitude dos discípulos de Jesus, de largar tudo e ir ao encontro das pessoas que ainda não conhecem a salvação. Ouçamos a voz do nosso Salvador, pois Ele tem coisas muito lindas para nos falar e para nos dar. São palavras de conforto, de ajuda, de amor, de paz. É um chamado que nos traz perdão dos pecados, vida nova, salvação eterna. Coisas que o mundo por aí não pode nos dar. Coisas que muitos por aí só querem tirar de nós. Mas o nosso Salvador vem e nos dá de volta. E nos dá em dobro. Ouçamos este chamado que nos transforma e nos tira daquele caminho que só nos fazia mal. Um chamado especial que vai nos transformando todos os dias, de forma suave, tranquila, ao mesmo tempo produz os seus frutos e nos faz servos de Cristo e servos uns dos outros, para ajudarmos e servirmos uns aos outros em amor e união. Neste chamado, Jesus veio ao nosso encontro e nos diz que nós e Ele somos um só na fé. Nós somos o corpo e Ele é a cabeça deste corpo.
E como cabeça, Ele quer nos guiar, a nós e as outras pessoas, por um caminho maravilhoso, cheio de bênçãos e de dádivas, e nos levar a um lugar seguro e eterno, o seu lar celeste, no qual, segundo a sua promessa, um dia também nós estaremos lá e chamaremos este lar de nosso lar, pois estaremos lá com Ele eternamente. Amém. O amor e a graça de Deus Espírito Santo é muito maior do que toda riqueza e todo conhecimento humano. Nos guarde nesta fé, hoje e sempre. Amém. Adoremos o Senhor, confessando como o apóstolo Pedro confessou. Eu conheço a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sei o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois do batismo que João anunciou. Sei também a respeito de Jesus de Nazaré, como Deus derramou o Espírito Santo sobre ele e lhe deu poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E o mataram, pregando uma cruz. Porém, Deus o ressuscitou no terceiro dia. Ele lhe mandou anunciar ao povo a boa notícia do Evangelho e dizer que Deus os pôs como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Amém. Podem sentar. Estamos no hino 147 do Louvai. Estamos no hino. Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Pai Celeste, agradecemos-te por todas as bênçãos e dádivas derramadas a nós durante estes dias que se passaram. Obrigado por nos atender em todas as nossas necessidades da nossa vida aqui na terra e também na nossa vida de fé. Agradecemos-te pelo alimento em nossa mesa, por nos dar vestimentas, casa, família, amigos, vizinhos e
companheiros em geral. Por nos abençoar em nosso trabalho, em nosso convívio com a família e demais companheiros do dia a dia. Por nos dar saúde e, mesmo quando essa saúde falha, por nos dar forças para restabelecê-la. Agradecemos por nos capacitar e realizar todas as nossas tarefas diárias e assim podermos servir a Ti e ao nosso próximo, conforme a Tua santa vontade. Agradecemos-te ao Senhor, principalmente pelo Teu grande chamado a nós, para pertencermos ao Teu povo amado e escolhido, para receber a salvação em Jesus Cristo. Agradecemos-te por nos dar o dom da fé, para recebermos este chamado em nossa vida. Agradecemos-te por nos dar a Tua palavra nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, para fortalecermos esta fé e assim permanecermos neste chamado maravilhoso e nesta fé salvadora. Pedimos-te, ó Deus, que continue conosco, nos dando todos os recursos para continuarmos fortalecendo a nossa fé, que possamos ser fortalecidos e capacitados em nosso chamado de evangelizar as demais pessoas todos os dias. Faça de nós seus instrumentos para levarmos consolo, paz e vida nova a todos que precisam desta mensagem salvadora. Fortaleça a Tua Igreja para que ela nunca desista, que ela nunca se enfraqueça ou desanime nesta linda missão de evangelizar as nações. Capacite e oriente todos os pastores e demais obreiros em anunciar a Tua palavra. E fortaleça e console principalmente os cristãos perseguidos pelo mundo, nos lugares onde a fé cristã ainda não é bem aceita. Senhor, Pai Celeste, pedimos que continues conosco nesta nova semana de vida. Continue nos protegendo e amparando de todo perigo e todo mal. Esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos leve e nos traz de volta em segurança em todos os lugares que andarmos. Continue nos abençoando com alimento e todas as outras necessidades do nosso dia a dia. E quando essas bênçãos forem mais do que nós necessitamos, que possamos saber repartir com aqueles que não têm. Abençoe-nos e nos oriente em todas as nossas relações, em família, amigos, vizinhança e sociedade em geral. Oriente nossas autoridades e demais órgãos que cuidam da nossa saúde, segurança, educação e abastecimento de alimentos. Senhor Deus, agradecemos-te pela vida dos aniversariantes, o Gabriel, que completou mais um ano de vida esses dias, e sua mãe, Adriana, que completará mais um ano de vida amanhã. Seja com eles e com toda a sua família, sempre os abençoando e os guardando de todo perigo e todo mal, como fizeste até agora. Os abençoe neste novo ano de vida que começa para eles. Seja também com todos os doentes e aflitos. Em especial, incluímos nossa irmã Adélia, nossa irmã Neuza, nossa irmã Emedina. Cuide de todas essas pessoas, ampare-as com teu amor e com teu conforto. E faça de nós seus instrumentos a ajudá-las naquilo que nós pudermos. Também esteja com a família de seu José Pereira, com todas as famílias que passam por algum problema, alguma situação difícil. O Senhor que instituiu a família e sabe o que é bom para cada um de nós, esteja com a família do seu José, com todas as demais famílias, sempre os guardando no teu amor e no teu consolo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos chamou e nos fez seus verdadeiros filhos. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seguimos com um responsivo da despedida do envio sob a bênção divina. Vá à grande cidade e anuncie ao povo a mensagem. Não guardarei para mim mesmo as notícias da tua salvação. Que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai que está no céu. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não se vingue nem guarde ódio de alguém, mas ame aos outros como você ama a si mesmo. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardam. Ponham a sua vida nas mãos do Deus eterno. Confia nele e ele o ajudará. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardam. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardam. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardam. O Deus eterno está sempre ao seu lado para protegê-los. Ele o guardará quando você for e quando voltar. Agora e sempre. Amém. E no 185 do Louvai, vou cansar por repousar.